Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos começando mais um momento de reflexão da palavra de Deus neste dia abençoado que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quero lhe convidar, vamos conversar com o nosso Pai. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, nesta manhã, nesse instante, eu me coloco perante a Tua presença para agradecer por mais um dia novo. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde que o Senhor tem me dado, a mim, minha esposa, a nossa família, cada vida que já se faz presente ao ouvir agora este vídeo, que o Senhor esteja preparando os nossos corações para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha estar ministrando em cada vida que nos ouve. Fala conosco, Senhor. Nós te convidamos, nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, eu quero lhe convidar a estar meditando conosco, abrindo a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19, o verso 13. A parte B do versículo 13. Amém? 1 Reis, capítulo 19, verso 13, parte B. Nos diz assim: E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Eu gostaria de trazer hoje uma palavra sobre o discernimento espiritual. Queridos, aqui está a pessoa de Elias, profeta Elias. Conhecemos como Deus lhe usou na condição de profeta, na época em que o seu povo israelita, estava fora da vontade do Senhor, fazendo segundo o seu coração. Deus levanta o profeta Elias. O profeta Elias se dá a fazer a vontade do Senhor. E quando ele está no seu ministério, vem sobre a sua vida uma ameaça. E nessa ameaça, o profeta decidiu não cumprir o seu chamado, mas está no monte Sinai. O profeta chega naquele monte e passa a noite. E é muito importante quando mesmo a gente sendo perseguido, mesmo a gente sendo não compreendido, mas que a nossa vida espiritual não seja arruinada. É verdade que existem situações que os nossos sentimentos ficam abalados, mas o importante de tudo é que, mesmo assim, a nossa espiritualidade não seja comprometida. O profeta está aqui e Deus, por ser onisciente, sabendo o motivo e a causa que ele leva a se esconder no monte, Deus se apresenta. Quando a gente acha que estamos sozinhos, mesmo encontrando um monte, uma caverna para nos ocultar, Deus nos encontra. E glória a Deus quando isso acontece. Deus é onipresente. O salmista, escrevendo lá no Salmo 139, ele diz: Para onde fugirei eu? Se eu subir ao monte, lá tu estás. Se eu descer o mais profundo abismo, lá tu estás. Então não tem como a gente se ocultar ou se esconder de Deus. Mas Elias estava ali se refugiando, decidido a desistir
de cumprir ou prosseguir o seu chamado, o ministério profético. Então, o Senhor, diz no verso 11, o Senhor mandou que ele, ficando no monte, ficasse na presença do Senhor, porque o Senhor iria falar com ele. É interessante essa parte, é aí onde chega a necessidade de nós sabermos discernir o mundo espiritual. Nos diz aqui, a prosseguir o verso 11, então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Primeiro sinal. Segundo sinal, depois de um vento fortíssimo, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Segundo sinal. Terceiro, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o murmúrio ou uma voz de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa do rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Quando então a voz lhe perguntou: o que faz aqui, Elias? 3 sinais da manifestação da natureza. Era comum? Era. Mas nenhuma dessas manifestações, nenhum desses sinais, o Senhor não estava. O Senhor não estava no vento fortíssimo, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Somente depois que passou essas manifestações é que o Senhor, ele fala de uma voz suave, numa brisa. Quando ele então percebe que é o Senhor que estava falando com ele. Quantas vezes há necessidade de nós identificarmos aquilo que é de Deus ou que não é de Deus? Existem muitas situações que são idênticas, são parecidas, mas nem tudo que parece é. Se a gente não pedir ao Senhor discernimento espiritual, isso a quem pode dar isso é o Espírito Santo. A gente diz que não é de Deus aquilo que é de Deus, e aquilo que não é de Deus, a gente diz que é. Isso porque ultimamente está surgindo muita coisa para confundir, para misturar, para deixar a dúvida. Deus nunca nos deixa na dúvida. Quem sabe, se tem alguém nesse dia, nesse momento, agora, que esteja precisando de um discernimento do Senhor. Talvez você já ouviu algumas coisas, mas você ainda está inseguro, você ainda está insegura se realmente é de Deus ou não. Queridos, quantas pessoas têm se atrapalhado achando que é de Deus? Isso às vezes, queridos, às vezes é um casamento, uma profecia que vem, ninguém sabe de onde. Alguém profetiza e quem recebe a profecia não faz um teste se é de Deus, porque a Bíblia manda a gente provar se tal espírito é de Deus. Vem uma profecia, alguém se envolve naquela profecia, se emociona, recebe, não ora, não pede confirmação a Deus, entra num casamento enrolado, passa o tempo todo enrolado, no final se separa, e aí, foi de Deus? Não foi. Faltou o quê? Discernimento. Está num trabalho,
ainda que não esteja bom o trabalho, mas Deus tem abençoado. Surge uma proposta melhor. Aí a gente não ora, a gente não busca a Deus, se é da vontade do Senhor ou não. A gente deixa o trabalho, vai para outro melhor. Lá na frente a gente perde o trabalho. Acontece alguma coisa e a gente perde o trabalho. E aí, foi de Deus aquela proposta? Não, não foi. Sabe por que não foi? Porque Deus não é Deus de confusão. Saímos muitas vezes à procura de um trabalho fora da cidade, fora do estado ou até fora do país. A gente não ora, a gente não consulta a Deus, a gente não conversa com alguém que é mais experiente do que nós. A gente acha que a gente já sabe de tudo. A gente vai e se atrapalha. Queridos, precisamos muito de amadurecer. Precisamos muito de buscar o Senhor em primeiro lugar. Quando a gente se dedica a buscar mais a Deus, assim terá mais do Senhor. Eu já disse várias vezes na igreja e aqui também. Quando a gente se dedica a buscar mais a Deus, a gente vê o que ninguém vê. Deus mostra. Deus quer revelar tanta coisa para nós, irmão, mas a gente é preguiçoso. A gente tem disposição para outras coisas, aquilo que é pessoal, aquilo que nos satisfaz. Aqui é vantagem para mim, então eu vou buscar, porque é vantagem para mim. Não sabe buscar primeiramente aquilo que satisfaz a vontade de Deus. Quando a gente busca mais a Deus, a gente ouve o que ninguém ouve. Mas quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração. Então, se você está nessa condição de identificar o que é de Deus ou não, até quando a gente vai ficar se enrolando ou se confundindo com aquilo que parece não é? É tempo da gente fazer um propósito com o Senhor. Consagrar mais a nossa vida. Buscar mais o Senhor enquanto se pode achar. Sendo assim, o Senhor vai se revelar. O Senhor vai nos mostrar onde está a sua bênção para sermos mais abençoados do que já somos. Pai, eu quero nesse momento agradecer a tua palavra que fala a respeito da manifestação da natureza, mas que o Senhor prometeu de estar naquele monte a falar com Elias. E Elias foi sincero. Elias, ele teve uma experiência que ele não se confundiu nos sinais. Ele conheceu, porque assim como o Senhor Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor, Elias conheceu que nenhuma daquelas 3 manifestações o Senhor estava presente, mas o Senhor se apresentou através de uma voz. Senhor, fala com cada um daqueles que precisa de uma resposta, de um discernimento, para não cair em cilada, para não cair no erro. Coloco no teu altar a minha vida, minha esposa, minha família, os meus vizinhos, os meus companheiros de trabalho, meus chefes. Senhor, os que estão saindo de casa para o trabalho, que o Senhor nos leve e traga em paz. Os que estão saindo à procura de emprego, Pai. Cada pai, cada mãe que precisa trazer o sustento para a sua família, Pai. Peço a Deus que abre portas onde portas não existem. Os doentes, os enfermos estão em casa, nos hospitais. Tu é Deus que cura, que liberta. Das medidas de paz, eu oro a Ti, Senhor, e já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade que você ficou nos assistindo, ouvindo a palavra. Eu preciso que você continue orando por nós. Deus te abençoe. Forte abraço. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.